Olá, pessoal! Antes das questões propriamente ditas, precisamos entender que o edital da Petrobras, concurso 2023, as provas serão realizadas pela banca da Sebrasp. E vamos aqui compartilhar algumas características dessa banca. A primeira é a seguinte: as questões são de assinalar certo ou errado, ou seja, aquele tipo de verdadeiro ou falso. E é interessante saber o seguinte, que uma resposta errada anula uma resposta certa. É isso mesmo. Então, não chute. Não vale a pena chutar. Se você tiver dúvida, é melhor deixar a questão sem responder. Porque se você chutar errado, vai anular aquela questão certa que você tem certeza que acertou. Não vale a pena. Seguindo adiante, não tem cálculos difíceis, porque são centenas de questões para assinalar certo ou errado e não haverá tempo hábil para cálculos difíceis. No entanto, temos que ter bastante atenção, porque existem pegadinhas, principalmente quando nas sentenças temos essas palavras exclusivas: todo, nenhum, nunca, sempre, apenas. Nessas situações, fique bastante atento à sentença para não cair em pegadinhas. Por exemplo, imagine que numa alternativa esteja escrito: todo transformador de alta tensão é do tipo abaixador. Claro que essa alternativa ela é errada. Existe na alta tensão transformadores abaixadores e elevadores. Então, não podemos afirmar que todo transformador de alta tensão é do tipo abaixador. Percebeu a pegadinha? Vamos agora às questões propriamente ditas. Julgue os itens seguintes com relação a máquinas elétricas rotativas. Considere que o enrolamento do estator de um motor de indução trifásico seja alimentado por uma tensão trifásica equilibrada e simétrica. Nesse caso, no entreferro desse motor, haverá um campo magnético girante cuja velocidade depende da frequência da tensão aplicada no estator e do número de polos. Ora, essa é uma alternativa correta. Por quê? Porque a velocidade do campo girante, que é a velocidade síncrona, é 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. Então, a alternativa correta depende da frequência e do número de polos. Próxima questão. Os enrolamentos do rotor de um motor de indução trifásico do tipo gaiola são ligados a anéis coletores isolados e montados sobre o eixo do motor. Perceba o seguinte, ela diz que o motor de indução trifásico tipo gaiola possui anéis coletores. Não é verdade. Rotor gaiola não possui anéis coletores. O motor de indução que tem anéis coletores é aquele com rotor bobinado. Então, a alternativa errada. A velocidade de um motor de corrente contínua com excitação do tipo shunt pode ser controlada variando-se a corrente que produz o fluxo, denominada corrente de campo. Isso é verdade. No motor de corrente contínua tipo shunt, a velocidade ela varia com a corrente de campo. Então, a alternativa correta. Considere que um motor de corrente contínua com excitação do tipo shunt tem a velocidade reduzida em razão da aplicação de uma carga adicional. Nessa situação, o torque desenvolvido pela armadura do motor aumentará. Essa alternativa ela é correta pelo seguinte: o torque é a razão entre a potência mecânica e a velocidade angular. Então, se nós reduzirmos a velocidade para manter a potência constante, haverá o aumento do torque. Então, a alternativa correta. Considere que o motor síncrono trifásico seja alimentado por uma fonte de tensão trifásica de frequência constante, equilibrada e simétrica. Nessa situação, e independentemente da carga, esse motor funcionará em regime permanente com velocidade constante. Observe que nessa sentença temos essa palavra: independentemente da carga, a velocidade será constante. Não é verdade, porque se a carga aplicada ao motor síncrono exceder o limite, o motor ele vai parar. Percebeu aí a pegadinha? O independente da carga? Então, essa alternativa ela é errada. Geradores síncronos de polos salientes possuem grande número de polos e operam com velocidades mais baixas que os geradores síncronos de polos não salientes.
cilíndricos, lisos. É uma alternativa verdadeira. Pelo seguinte, os geradores síncronos de polos salientes têm elevado número de polos e baixa velocidade. São geradores das hidrelétricas, por exemplo. Já o gerador síncrono de polos lisos, ele possui um número reduzido de polos e, por isso, uma elevada velocidade angular. São geradores típicos das termoelétricas. Então, alternativa correta. O motor síncrono, após a sua excitação de campo ter sido adequadamente ajustada, pode ser utilizado para corrigir o fator de potência de uma instalação. Essa é uma alternativa correta, porque o motor síncrono sem carga ele pode funcionar como um capacitor, um compensador síncrono, operando sobreexcitado, fornecendo potência reativa e corrigindo assim o fator de potência da instalação. Alternativa correta. Ensaios a vazio e de curto-circuito são realizados em transformadores monofásicos com núcleo ferromagnético, com o objetivo de se determinarem os parâmetros do circuito equivalente desse tipo de equipamento. Instrumentos de medição como voltímetros, amperímetros e watímetros são utilizados nesses ensaios. Acerca dos ensaios realizados em transformadores, julgue os itens que se seguem. Por meio do ensaio de curto-circuito, é possível obter corretamente o ramo em derivação do circuito equivalente do transformador. Observe, fala aqui que obtemos o ramo de derivação através do ensaio de curto-circuito. Essa alternativa ela é errada, porque o ensaio de curto-circuito nós obtemos a impedância equivalente série dos enrolamentos primário e secundário. Então, alternativa errada. Vamos para a próxima. O atímetro pode ser usado no ensaio vazio para medir as perdas no núcleo do transformador, enquanto que, no ensaio de curto-circuito, esse instrumento serve para medir a perda nos enrolamentos. Alternativa correta. No ensaio de curto-circuito, ao se aplicar uma tensão nominal no lado ensaiado, é possível medir, com o uso do amperímetro, uma corrente de pequena magnitude, denominada corrente de excitação. Isso não é verdade, pois se aplicarmos a tensão nominal no ensaio de curto-circuito, teremos um curto-circuito real e isso irá danificar o nosso transformador. Alternativa errada. Com o objetivo de otimizar o uso da energia elétrica, foi editada a norma estabelecendo que o fator de potência mínimo com que uma unidade consumidora deve operar é igual a 0,92. Se operar com um fator de potência abaixo desse valor mínimo, a unidade consumidora será apenada com multa em sua conta de energia elétrica. Considerando essas informações, julguem os itens a seguir acerca de fator de potência. Teremos então agora apenas alternativas sobre fator de potência. Vejamos a primeira. No triângulo de potências, o fator de potência é calculado dividindo-se a potência aparente pela potência ativa. Isto não é verdade. O fator de potência, que é o cosseno do ângulo φ, o ângulo de fator de potência, nada mais é que a potência ativa dividida pela potência aparente. Então, alternativa errada. Vamos para a próxima. Considere que uma indústria tenha registrado os seguintes valores de consumo: 4 MW e 3 MVAR. Nessa situação, em razão da norma referida, essa indústria será apenada com multa em sua conta de energia. Nesse caso, temos que calcular o fator de potência. Já sabemos que é a divisão da potência ativa pela potência aparente. Potência ativa, 4 MW. E a potência aparente, aplicamos Pitágoras e obteremos então, como resultado, o fator de potência 0,8. Como ele está abaixo do mínimo, 0,92, essa indústria ela será apenada com multa na conta de energia. Então, alternativa correta. O fator de potência de uma carga puramente resistiva é nulo. Essa alternativa é incorreta. Perceba o seguinte, o que é nulo é o ângulo do fator de potência. Ele é zero, defasagem de tensão e corrente elétrica. E o cosseno de zero vale 1. Então, o fator de potência é unitário. Alternativa errada. Com referência a circuitos trifásicos, julgue os itens a seguir. Primeiro,
Considere que uma fonte trifásica equilibrada e simétrica, ligada em estrela, alimenta uma carga trifásica equilibrada, também ligada em estrela, e cuja impedância por fase seja igual a 20 ohms. Nesse caso, se o módulo das tensões de linha da fonte trifásica for igual a 380 volts, então o módulo das correntes que fluem em cada fase da carga será superior a 20 amperes. Temos então que fazer o cálculo. Vamos observar o que temos nessa sentença. Impedância por fase de 20 ohms e temos também que a tensão de linha trifásica é 380 volts. E deseja-se saber se a corrente que flui em cada fase da carga será superior a 20 amperes. Ora, a corrente de fase é a tensão de fase dividida pela impedância de fase. Qual é a tensão de fase? É a tensão de linha dividida por raiz de 3. Então, 380 dividida por raiz de 3. E tudo isso será dividido pela impedância por fase, 20 ohms. Dessa forma, a corrente de fase da carga não será superior a 20 amperes. Alternativa errada. Circuitos trifásicos equilibrados e simétricos, os fasores de tensão estão defasados entre si de 120 graus. Ora, isso é a mais pura verdade. Nunca esqueça, no sistema trifásico equilibrado e simétrico, a defasagem entre as fases é de 120 graus. Alternativa correta. Vamos à próxima. A potência ativa trifásica, consumida por uma carga trifásica e equilibrada, é expressa por P igual VL vezes IL vezes cosseno de φ, em que VL é a tensão de linha, IL é a corrente de linha e o cosseno de φ o fator de potência. Perceba aqui a pegadinha. O que está faltando? Para a potência ser trifásica, falta o raiz de 3. Então, a alternativa ela é errada. Essa questão me deu um trabalhão, porque eu passei, fui, voltei e não percebi que estava faltando o raiz de 3. Por isso, fique muito atento aos detalhes. Acerca de circuitos puramente resistivos, alimentados por corrente contínua, julgue os itens que se seguem. A resistência equivalente da associação de dois resistores em paralelo, R1 e R2, é dada por resistência equivalente igual ao produto R1-R2 dividido pela soma R1 mais R2. Essa alternativa ela é correta. A resistência equivalente sempre de dois resistores em paralelo é o produto dividido pela soma. Alternativa correta. Considere dois resistores de 10 ohms e de 5 ohms ligados em paralelo e alimentados por uma fonte de tensão contínua de 20 volts. Nesse caso, a potência ativa total dissipada no circuito é igual a 120 watts. Vamos então verificar. Temos que fazer o cálculo da resistência equivalente. Já aprendemos produto pela soma, resultado, uma resistência equivalente 10 terços ohms. Vamos então calcular a potência. Será o quadrado da tensão dividido pela resistência equivalente. E se fizermos o cálculo, será exatamente igual a 120 watts. Então, alternativa correta. Vamos adiante. A condutância de um condutor, cuja unidade é o Siemens, em um circuito de corrente contínua, é igual ao inverso da resistência. Pura verdade. A condutância é o inverso da resistência e a unidade é o Siemens. Alternativa correta. Considerando a figura ao lado, que representa o laço de esterese de determinado material ferromagnético, em que B é a indução magnética e H a intensidade do campo magnético, julgue os itens a seguir. Vamos lá, questão sobre curva de esterese. Os pontos X e Y, mostrados na figura, são denominados, respectivamente, força coercitiva e retentividade, remanência do material ferromagnético. Alternativa verdadeira. O ponto X é a força coercitiva e o ponto Y é a retentividade, ou seja, o magnetismo residual do núcleo ferromagnético. Alternativa correta. Vamos então à próxima alternativa. Quanto maior for a área delimitada pela curva de esterese, menor será a perda no material ferromagnético devido
a esterese. Pelo contrário, quanto maior a área da curva de esterese, maiores serão as perdas por esterese. Alternativa errada. No material ferromagnético, a razão entre os valores das grandezas B e H é igual à relutância do material ferromagnético. O que é a relutância? É a oposição à passagem do fluxo magnético. E ela tem a seguinte fórmula: é a divisão da força magnetomotriz pelo fluxo magnético. Então, essa alternativa ela é errada. Resistores, indutores e capacitores são componentes comumente utilizados em circuitos alimentados por corrente ou tensão alternada. Acerca de circuitos alimentados por fonte de tensão senoidal, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Em um indutor ideal, a corrente fica atrasada de 90 graus em relação à tensão, enquanto que em um capacitor ideal, a corrente fica adiantada de 90 graus em relação à tensão. Alternativa correta. O capacitor ele adianta a corrente de 90 graus, porque ele se opõe à variação de tensão. E o indutor ele atrasa a corrente de 90 graus, porque ele se opõe à variação de corrente. Alternativa correta. Considere que o valor eficaz de uma fonte senoidal de tensão seja igual a 200 volts. Então, o valor de pico da senoide correspondente à tensão é superior a 200 volts. Alternativa correta, porque numa forma de onda senoidal, a tensão de pico é a tensão eficaz multiplicada por raiz de 2. E nesse caso, se a tensão eficaz senoidal é 200 volts, a tensão de pico será 200 raiz de 2 volts, que é superior a 200 volts. Alternativa correta. Considere que, em um circuito RLC, a frequência angular ômega, o resistor tem a resistência R, o indutor tem a indutância L e o capacitor tem a capacitância C. Nesse caso, os módulos das impedâncias de cada um desses elementos do circuito são, respectivamente, R, ômega-L e 1 sobre ômega-C. Alternativa correta. A impedância do indutor é a reatância indutiva, ômega-L. A impedância do capacitor é a reatância capacitiva, 1 sobre ômega-C. E no caso da resistência, ela é invariável à frequência angular. Então, a resistência é o próprio valor R. Alternativa correta. A figura acima mostra um circuito elétrico composto de uma lâmpada L, de uma bateria V e de 3 interruptores A, B e C, inicialmente na posição aberta ou desligada. Considere que os estados de operação dos interruptores e da lâmpada possam ser representados, respectivamente, pelas variáveis lógicas A, B, C e L, em que os estados ligado e desligado dos elementos do circuito sejam representados pelos valores booleanos 1 e 0, respectivamente. A partir dessas informações, julgue o item seguinte. Nessa questão, temos 3 interruptores, A, B e C, representados pelos valores booleanos 1 e 0. E a alternativa que devemos julgar é a seguinte. Ele diz que L é igual a A vezes B mais C e que representa corretamente os estados de funcionamento da lâmpada no circuito apresentado. Vamos então fazer a nossa análise. Perceba o seguinte, temos 2 interruptores em paralelo, A e C. Isso é análogo à porta OU. Se A estiver fechado ou C estiver fechado, teremos então a passagem da corrente elétrica. Nesse caso, o sinal de saída desses 2 interruptores será o somatório A mais C. Agora perceba o seguinte, esses interruptores A e C em paralelo estão em série com o interruptor B. Temos agora uma porta AND e o sinal de saída para a lâmpada será A mais C, entre parênteses, multiplicado pelo sinal B. Então perceba que a saída da lâmpada é diferente da alternativa. Então essa alternativa ela é errada.